Bem-vindo à vida depois dos 38. Fala aí, meu bro, beleza? Como é que você tá? Tranquilão? Cara, deixa eu te falar um pouco sobre a importância da família no seu desenvolvimento pessoal. Cara, você já ouviu falar naquele ditado de que se uma mulher trata bem os seus pais, muito provavelmente ela vai ser uma pessoa ideal para você? Ou se você vê um cara que respeita os pais e que tem uma postura decente com os pais, e esse cara possivelmente é uma pessoa que vale a pena você estar perto. Então assim, por que a importância da família? Por que esse fator ele é tão importante quando você pensa nisso como um relacionamento? Porque uma pessoa que não tem a mínima consciência de respeito por uma pessoa mais velha, de respeito pelo seu pai, de respeito pela sua mãe, é uma pessoa que possivelmente vai ser um grande problema na tua vida, porque ela não tem um senso de responsabilidade, ela não tem um senso de respeito, ela não é uma pessoa que consegue seguir regras de bom senso, regras de comportamento, é uma pessoa que não consegue se comportar de uma forma que vá ser a forma mais correta para se viver no relacionamento. Isso provavelmente vai ser um grande problema. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho um brother meu, eu vou falar o nome dele, apesar de eu ter vários, assim, eu vou falar uma pessoa aqui, que é o Luiz. Não vou falar sobre o nome, até porque eu não quero expor, mas é um dos brothers meu e eu tenho alguns outros brother Luiz aí. Ele, quando vê esse vídeo, ele sabe que eu tô falando dele. Porque assim, se tem uma pessoa pra mim que é um exemplo de família, é um exemplo de pai de família, é o Luiz. Porque o cara, assim, na minha opinião, é um cara que ele tem uma base muito forte de respeito, de conhecimento que ele busca do pai dele, da mãe dele. É um cara que respeita muito a família, a ascendência dele, e é um cara que planta o tempo todo, pelo menos é o que eu vejo no meu tempo de convívio com ele, é o que eu vejo que o que ele faz na base familiar dele, de respeito à mulher, de respeito aos filhos, de ensinamentos que ele passa, de formas que ele busca passar para os filhos dele, e também um cara que escuta muito e tem essa percepção que quando um filho às vezes fala algo para ele que ele ou concorda ou discorda, ele tem uma reflexão sobre aquilo, e através dessa reflexão ele toma o posicionamento dele como pai e toma as atitudes dele. E assim, o que eu percebi nesse tempo de convivência com o Luiz é o quanto ele tem dedicado a vida dele como homem e responsabilidade que ele tem com a esposa dele. E eu não tô falando em termos de pagação de pau, não. Tô falando em termos de alguém que está junto, que tá ali no dia a dia, tá ali na lida. E por mais que as adversidades da vida passa durante essa convivência dele, ele se mostra cada dia mais forte, cada dia melhor nessa relação dele e prova muito mais quem ele é como pessoa, como ser humano. E exemplo que eu vou dar é de uma frase aqui: se o homem é capaz de cuidar de uma planta, com certeza ele é capaz de ter um relacionamento. Porque uma planta requer cuidados, requer sombra, requer sol, requer alimento, requer um monte de outras coisas que é basicamente um relacionamento em si. Então assim, brother, só pra gente terminar aqui, tenha respeito pelos seus familiares, respeite os seus avós, seja uma pessoa que tenha essa base familiar, adquira o respeito primeiro das pessoas que estão perto de você, primeiro das pessoas que você considera essenciais na sua vida, para a partir daí você respeitar os demais e assim exigir o respeito dos outros. Porque se você não tem essa base inicial, que é o respeito pela sua própria família, como exemplo, eu jamais me envolveria com uma mulher que não tem a capacidade de respeitar o pai dela, a capacidade de respeitar os avós dela. Eu jamais. Uma pessoa dessa, para mim, eu já coloco lá na frente o quanto essa pessoa pode fazer comigo o que ela faz com alguém que é o genitora dela, que é o pai e a mãe dela. Então, entenda uma coisa: se você não tem essa base, se você não tem esse mínimo de respeito pela família, você não tem a esperança de ter uma boa
relação com uma pessoa que não tem esse tipo de senso de família, beleza? Esse é o recado de hoje. Talvez eu tenha enrolado bastante nesse vídeo, mas é importante base para você no seu desenvolvimento pessoal, beleza? Abraço, beijo do Ed.